Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia de estarmos aqui com o nosso querido amigo Douglas Martins. Diretamente, o ambiente hoje está diferente. É Curitiba mesmo? Eu enganei você, Elber, mas, né? Mudanças aqui no escritório, né? Ah, muito bem, tá certo, porque sempre tinha uma estante, tinha um negócio ali por trás, uma biblioteca, um negócio, e hoje o negócio aqui mudou, então tá certo. E aí, tudo bem? Tudo em paz, Douglas? Bom demais, rapaz. Dona Verônica tá dando uma caprichada aqui no ambiente, né? E aí eu fui removido temporariamente para poder dar espaço a esses ajustes da casa. Né? Muito bem. Mas em breve estaremos de volta. Ah, legal. Mas tá tudo bem em Curitiba? Como é que tá o clima em Curitiba, meu irmão? Eu tô sabendo que rapaz, o sul aí tá muito calor, hein? Ó, eu vou te falar um negócio. Agora tá mais ou menos 25 graus. Mas até a semana passada a gente tava assim, ó. Sensação térmica de 35, 32. Eita. Eu fui a Santa Catarina semana passada num evento lá, né? Participei lá do evento. E Santa Catarina tava assim, sensação térmica de 40 graus. Meu Deus. Aí aquele solzão, calorão, né? Final do dia, dá-lhe chuva. E aí, no outro dia de manhã, aquele sol lindo, céu azul, calor, sensação térmica de 38, 37. Jesus amado. E toma-lhe chuva, né? Mas hoje tá gostoso. Hoje o céu tá um azul meio esbranquiçado, assim, sabe? Sim, aquele tipo vai virar? Tipo vai virar, né? Não tá firme como um céu de brigadeiro. Mas, pô, nós já levantamos. Hoje de manhã fui fazer minha natação. Já tava aquele dia claro ali, rapaz, bonito. Tava até bom de fazer exercício hoje. Ó, que legal, bacana. A minha filha casou esse fim de semana passado, né? Benção. Melhor, passado não, no sábado anterior ao passado. E ela mudou, foi pra ir pra ela tá provisoriamente, ela tá em Montenegro, é o nome da cidade, não sei se você conhece. Fica pertinho aí de Porto Alegre, né? E ela falou. Ela tá bem mais pra baixo. Aí ela falou pra gente assim, ela falou, olha, eu tô frustrada, porque ela achou que todo mundo acha que o sul é frio.com, né? O ano todo. Então, aí ela achou, eu tô frustrada porque aqui, meu amigo, a previsão, ela falou que a previsão pra sábado, inclusive passado agora, era de 40 graus. Eu falei, meu Deus. Mas fala pra ela não animar muito não, que isso aí é coisa de tipo 2 meses por ano. Né? Ó. Aí daqui a pouco já dá uma tipo assim, uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada na tradição do sul. É que e tem um detalhe, se ela tá mais pro Rio Grande do Sul, né? Mais pro lado de Porto Alegre, sim. Cara, de Curitiba a Porto Alegre são 800 quilômetros, a gente tá bem longe de lá. Não tem nada, né? É como daqui ao Rio, né? Mesma distância. Então, lá o clima é mais estável do que, por exemplo, Curitiba. Curitiba tá 900 metros mais ou menos, né, de altura, números redondos, né? Então você tem uma altitude já jogando, né, a favor do clima mais fresco. E depois, por outro lado, você tem toda a questão da cadeia de montanhas, Serra do Mar e tal, que cria um clima em Curitiba um pouco diferente. Curitiba é atípico do sul. A gente tem muito menos dias de sol, mais dias de chuva e de tempo nublado do que toda a região sul. Sim. Então, Porto Alegre é uma cidade mais ensolarada. Você vai ter regiões do Rio Grande do Sul que tem um frio muito mais intenso, né? Inclusive com geadas no período do inverno ali, um pouquinho diferente de Curitiba. Curitiba você tem ali uma semana de frio mais intenso, tipo próximo de 0. O resto do inverno você vai ter 8, 5, 6, 10, que é frio, mas para quem já tá aqui, cara,
O couro se adapta, né? Já tá assim virando, como... já tá fazendo curso pra pinguim, né? Então já não estranha mais. Então, o cara que mora do Rio pra cima, o couro se adapta com o calor, né? Sim. Do sul aqui pra baixo no sul, o couro se adapta com o frio. E assim a gente vai vivendo, Elber. Meu Deus. Pois é. Ela falou que não, tô frustrada aqui. Todo mundo dizendo, olha, cuidado com o frio do sul. E ela falou, jamais imaginaria que ela ia viver 40 graus lá no sul no sul do Brasil. Meu Deus. Mas fale pra ela aproveitar, porque vai passar. Pra não ficar tão animada assim. Ela tá provisoriamente em Montenegro, rapaz. Depois ainda não sabe. Montenegro, eu não conheço. Ela falou que não sabe ainda qual a cidade que eles vão, né? Meu genro tá fazendo um curso de formação de polícia lá nessa cidade, depois eles vão ser legal. E aí Mas vai ficar no sul? No sul mesmo, vai ficar em alguma cidade, eles não sabem ainda pra onde que. Ela acha que provavelmente devem ir pra Porto Alegre mesmo, né? Mas eles não têm certeza, pode ser que vá pra outra cidade daí. Legal. Mas, muito bem. Parabéns, né? Parabéns aí, né? Pois é, rapaz. Isso é bom, caminhar os filhos é bom, né? Ver Deus se manifestando nessa fase da vida deles é uma benção. Pois é, eu tive essa honra de poder casá-los nesse sábado. Foi punk, rapaz. Olha, não sei se você já casou alguma filha tua, mas o negócio é punk. Ainda não. Estamos aqui nessa trilha, né? Nessa trilha. Mas ainda não. Pois rapaz, é punk, viu? Tá na jornada. É punk, o negócio é punk, rapaz. A gente acha que dá pra segurar, que vai, né? Não, pode deixar que a gente vai matar no peito e conversa, rapaz. Meu Deus do céu, pense. As meninas, elas destroem o nosso coração, né? Pois eu tenho duas, né? Então aqui vai ser dose dupla. Meu Deus. Eu tenho um casal, rapaz, ela é a primogênita, né? O garoto tem 18 anos, né? E ela tem 22, vai fazer 23 agora, inclusive dia 20 de fevereiro agora, ela faz dia 23. Dia 28 de fevereiro, diga-se de passagem. E então assim, e tá aí, é punk, o negócio é punk. Isso aí, o negócio é o seguinte, né? A gente fica tentando esticar a flecha, estica e não quer soltar de jeito nenhum, né? Rapaz, mas chega uma hora que não tem jeito. O importante é lançar a flecha pro alvo. Pois é. Mas é isso. Muito bem, mas vamos lá, vamos para o que interessa então, meu amigo Dongley. Hoje nós vamos estar falando sobre aprenda e aplique propósito e paixão, é isso mesmo? Perfeitamente, meu amigo, é isso aí. Legal. Chegamos naquela fase das nossas conversas, né? Que a gente quer ir para um outro patamar. A gente veio falando de aprendizagem, comportamento e tal, e agora a gente quer dar um degrau a mais, né? Propósito e paixão tem tudo a ver com essa fase da história que nós estamos vivendo, né? Os negócios hoje, a juventude de hoje fala muito nisso, né? De se engajar na causa, tá envolvido com o propósito de alguma coisa. Então quero hoje compartilhar a respeito desse tema tão importante e atual. Maravilha, então vamos lá, manda ver então aí, meu irmão, vamos lá para a introdução desse tema de hoje com Dongley Martins aqui no Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Olha, para você que tá rapidinho, Dongley, só lembrar os nossos ouvintes aqui que se você quiser participar, né? Se você quiser tiver perguntas aí no decorrer da explanação do assunto com o Dongley, você pode mandar aqui através do 11-930-030316 e claro, já no final a gente vai abrir para as perguntas aí, então fique à vontade, é só você anotar a tua pergunta, mandar aqui através do nosso WhatsApp e no finalzinho o Dongley vai estar respondendo aí a todos, tá bom? Dongley, fica à vontade, querido. Bora lá então. Então, como já falamos aqui, hoje nosso tema é propósito e paixão e você é convidado então a abrir aí a sua Bíblia, nos acompanhar nesse processo. Vamos percorrer aí um texto de Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipos e vamos extrair desse texto esses princípios que nos ajudarão a entender como, através de princípios e valores da palavra de Deus, nós podemos atuar no mundo dos negócios, na vida profissional, na nossa liderança
Às vezes você pode estar aí nos ouvindo e falando, puxa, mas eu não sou um empresário, eu sou uma dona de casa. Não tem problema, você pode usar esses princípios de liderança para liderar a sua casa, liderar a sua família. Talvez você nos escuta aí, você está envolvido com liderança na igreja local. Então, aproveite esses princípios para motivar, para mobilizar, para liderar a sua equipe de ministério. E se você nos acompanha e está envolvido com o mundo do trabalho, nós vamos trazer aqui algumas aplicações que nos ajudarão a compreender esses princípios e valores, esses conceitos que a palavra de Deus traz a respeito de temas tão importantes como esse. Quero te chamar para abrir lá então sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Esse texto é um texto incrível, um texto bastante consistente, denso, que traz um diálogo entre Paulo e a igreja de Filipos, tratando de renovar e de confirmar a razão pela qual, o propósito pelo qual eles foram chamados a cumprirem a missão conjuntamente com Paulo e toda a igreja. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, começa assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Hoje eu trouxe esse texto na versão transformadora, né? Como esse assunto é um assunto que toca muito às vezes o nosso coração, a nossa alma, eu quis trazer uma versão diferente da Bíblia para compartilhar com você. Então estou lendo na nova versão transformadora, com o objetivo de ter uma linguagem mais atualizada, né? E aí vamos conversando sobre cada um desses pontos aqui. O versículo 1, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Bom, Paulo começa esse capítulo, né? A carta é uma carta inteira de 4 capítulos, mas ele, na divisão dos capítulos, então ele começa essa parte da carta chamando a atenção, alertando aquela igreja, criando, né, no processo de comunicação com eles, um alerta de atenção. Toda vez que nós chegamos perto de um quadro elétrico ou de um lugar perigoso, nós vemos alguns sinais que chamam a nossa atenção. Então, aquele sinal aonde você vê, por exemplo, a caveira, né? Você sabe que tem a ver com risco de morte. Quando você tem um raio, você sabe que tem perigo de rede elétrica ou de descarga elétrica. Então, Paulo está nos dando aqui uma mensagem para nós que lemos hoje e que queria dar para aquela igreja naquela época, de ficar atento, porque tem algumas coisas que vão acontecer ao nosso redor que roubam a nossa atenção e querem tirar de nós a paixão e o propósito pela causa. E ele começa então o versículo 2 imediatamente dizendo: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Olha, o que estava acontecendo naquela época, se vocês se lembram, a gente já teve essa conversa recentemente, quando Paulo é chamado a cumprir o seu ministério entre os gentios, há uma espécie de tensão permanente entre aqueles judeus que acreditavam que o Messias tinha vindo apenas para os judeus e aqueles que acreditavam que a palavra de Deus e as boas novas eram para todos. Paulo então é chamado por Jesus no caminho de Damasco, quando, né, o Senhor aparece ali para ele, para ser então um apóstolo aos gentios. No processo de Paulo se comunicar com aquelas pessoas, ele tira práticas do judaísmo, que não era a religião daqueles gentios com quem ele estava conversando, e prega o evangelho simples, o evangelho sem as leis,
às quais os judeus praticantes estavam apegados e arraigados, como, por exemplo, a circuncisão. Então, a circuncisão era um compromisso do povo judeu com Deus na aliança do Antigo Testamento, lá no processo da ida para a Terra Prometida. Mas agora, na nova aliança que Jesus quer estabelecer com a humanidade, não há mais essa obrigação, além do fato de que aqueles não são judeus. Então, há ali, então, um número de líderes focados no seu propósito, na sua missão de converter pessoas ao cristianismo judaizado, né? Ao evangelho de Cristo com as práticas, né, da religião judaica. Isso é mais ou menos como dizer hoje que você precisa aceitar Jesus e também precisa fazer determinadas coisas. E a palavra de Deus e a reforma protestante nos ensinaram que nós não precisamos de nada a mais, é só a graça, é só a palavra, né? É só Jesus. Mas então, naquela época, existia esse tipo de linha doutrinária. Alguns eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. O que isso significa? As pessoas se convertiam e seguiam não só o líder, mas também as suas doutrinas, aquilo que ele trabalhava, aquilo que ele aplicava, aquilo que ele colocava como hábitos e costumes da sua prática religiosa. Paulo, então, começa dizendo para a igreja de Filipos que não é uma igreja judaica, é uma igreja de gentios. Ele começa dizendo, cuidado, tem uma galera por aí, ele usa uma palavra dura. Esse texto de Filipenses é um texto muito forte, duro, em que Paulo atua na sua explanação, na sua exposição, de forma radicalmente firme, né? Ele chama de cães aqueles que estavam praticando o mal, mutiladores que exigiam circuncisão. Ele está dizendo, olha, cuidado, você não precisa disso. Mas existem alguns que estão usurpando da ideia de que eu preciso de um cristianismo judaizado. E aí começa então o diálogo dele, e ele vai adiante então dizendo, pois, versículo 3, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Aqui ele faz uma analogia, uma espécie de comparação análoga, dizendo, bom, se o judeu ele faz circuncisão física, corta lá o prepúcio, nós que adoramos no Espírito e recebemos o Espírito Santo, que fomos chamados entre os não-judeus, somos circuncidados no coração, porque o sangue de Cristo purificou o nosso pecado, marcou o nosso coração, a marca de Cristo está estabelecida ali. De modo que você não precisa se mutilar fisicamente, você não precisa fazer a circuncisão física para estar integrado com Cristo. E ele continua dizendo, alegramo-nos que Cristo Jesus fez por nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, todo sacrifício que antes era exigido de um judeu na circuncisão, Jesus pagou na cruz, quando foi crucificado e derramou o seu sangue. O sangue do prepúcio agora não precisa mais ser desse jeito, porque a cruz de Cristo derramou o sangue, Jesus na cruz derramou o sangue e a cruz de Cristo então se tornou a nossa circuncisão. Nós fomos chamados à circuncisão do coração. E aí Paulo então fala assim, olha, puxa, eu me alegro porque Jesus Cristo fez isso por nós. Não colocamos nenhuma confiança a mais nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços,
Ele está dizendo, olha, ainda que tenha aí, né, um grupo de judeus que valoriza esse tipo de prática, tudo bem, não tem nada, eu não tenho nada contra que eles valorizem isso. Aliás, ele vai dizer agora no final do versículo 4, ele vai dizer assim, aliás, eu teria ainda mais motivos. E aí ele começa então, eu acho que ele estava um pouco bravo, Paulo estava um pouco nervoso, ele dá uma carteirada, né? Ele fala, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro da seita dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Bom, Paulo vai lá e dá uma carteirada, né? Eu sou judeu, eu fui circuncidado, eu era fariseu, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu, pá. E aí ele vai falando, olha, mas isso tudo é insignificante, porque eu estou aqui pelo propósito da vinda de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Tudo aquilo que eu zelava antes, agora se tornou secundário, porque o meu propósito novo, aquilo que me atrai novamente, aquilo que me faz apaixonado por Cristo, tem a ver com a maneira com a qual Jesus me alcançou. O próprio Deus se limitou na forma humana, viveu, ministrou o coração, trouxe uma verdade, anunciou uma missão, pagou o preço de todos, ressuscitou, entregou o ministério e falou, agora vocês façam isso até que eu volte. Paulo está apaixonado por isso. Paulo está apaixonado pela comissão recebida de Jesus. Tanto que vários textos de Paulo, vários livros, cartas que Paulo escreveu, elas têm um tom apocalíptico. Elas têm um tom de esperança de que Jesus voltaria naquela geração. Paulo trabalha arduamente acreditando que Jesus Cristo voltaria. De modo que, quando eu olho para Paulo, eu vejo alguém com uma paixão extraordinária e com um propósito muito claro. Quando ele entende o chamado, a vocação que ele recebeu de Jesus, e ele se apaixona por Cristo por meio da conversão, e ele é regenerado pelo sacrifício de Jesus, e não mais pelas tradições, não mais pelo sacrifício, não mais pelo sacrifício físico, não mais pela religião, e agora ele é regenerado porque o sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para liquidar de uma vez por todas toda a sorte de rituais, práticas, de toda a lei que aprisionava. Então agora Paulo olha e fala, isso tudo se tornou insignificante, eu estou apaixonado e eu quero viver um propósito novo na minha vida. E ele vai continuar dizendo, sim, todas as outras coisas são insignificantes, versículo 8, comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo. Olha isso. Paulo estava sendo duro com aquela igreja. Paulo estava sendo muito objetivo com aquelas pessoas. Olha, se você está preocupado com todas aquelas práticas, isso tudo para mim é lixo. O que importa? Importa o sacrifício que Jesus fez na cruz, o preço pago por ele, o fato dele ter me amado primeiro e o fato de que agora eu posso estar apaixonado por ele, estabelecer um novo propósito na minha vida. Paulo é radical nesses momentos. Ele não é um cara
de ficar titubeando nas suas decisões. Paulo é o cara que tem na sua experiência de vida tamanha segurança, tanto daquilo que ele viveu antes e o quanto aquilo era morto nas suas práticas, e a nova experiência vivida com Jesus no caminho para Damasco e na experiência de caminhada com Jesus, que Paulo coloca as duas coisas em perspectivas completamente diferentes. Ele fala, olha, isso aqui é tudo. O sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo na cruz. Isso tudo que eu zelava antes é comparado a lixo, porque não serve para nada, e eu estou disposto a perder tudo isso aqui para ganhar a Cristo. O versículo 9 continua dizendo, e nele ser encontrado. Paulo queria ser reconhecido, encontrado por aqueles com quem ele convivia, como alguém à imagem e semelhança de Cristo, ao ponto de que quando Paulo está escrevendo uma outra carta, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo não está se colocando no lugar de Jesus, ele poderia dizer, olha, imitem a Cristo, como muitas vezes ele aponta para Cristo, como nesse texto aqui de hoje. Mas Paulo está dizendo, olha, eu tenho tanto desejo de ser encontrado nele, que você pode me imitar, que você está imitando a Cristo. Quase como está no limite da capacidade de se comparar com Jesus, no limite. Mas Paulo, né, como sempre, né, um cara assim, com ímpeto incrível, com paixão à flor da pele, vai lá e diz, olha, não se preocupem, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, eu vou ser um imitador de Cristo. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Então Paulo agora vai dar, né, a martelada final, a pá de cal, dizendo, olha, galera, não tem nada a ver com a justiça que vem da obediência à lei. Primeiro, porque você não vai conseguir. Segundo, porque o que define hoje a sua vida com Deus é a fé em Cristo, a base que nos declara justos em Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo, não justificados por causa da lei. Fomos justificados por Cristo porque nenhum de nós conseguiu cumprir a lei integralmente. E ele continua dizendo, então, quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está aqui, mais uma vez, construindo uma visão muito clara de propósito e paixão, apaixonado por Cristo, focado em Jesus, focado nos seus ensinos, focado em entender e aprender aquele mistério tremendo da ressurreição. Ressurreição não é algo natural, não é algo lógico, não é algo científico, não é algo explicável. Ressurreição é algo divino, que só é possível compreender com base na fé. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou completamente apaixonado por Jesus e totalmente focado no propósito de conhecer a Cristo, de viver a minha vida baseado naquilo que Jesus viveu, mesmo que isso signifique sofrer as dores que Jesus sofreu e experimentar a morte como Jesus. Paulo não estava com medo, não estava preocupado com isso, porque ele sabia o seu destino eterno, conhecia o poder de Deus, que foi capaz de ressuscitar Jesus no terceiro dia, seria capaz de transformá-lo, ressuscitá-lo ou dar-lhe a vida eterna
e a oportunidade de eternamente estar ao lado de Jesus. De modo que nós precisamos compreender essa ideia de propósito e paixão como algo extremamente atual e que nos leva a um estilo de vida de alto impacto naqueles que estão próximos de nós. Nos dias de hoje, propósito e paixão voltaram à moda. Você vai em todo canto, na TV, no rádio, nas lojas, no shopping center, no supermercado, o tempo todo as pessoas estão tentando, o pessoal do marketing está tentando nos apaixonar ou nos fazer apaixonar por algo e nos engajar com as suas causas. Então, propósito e paixão voltaram à moda. Nós temos uma geração chegando nas nossas empresas, nas nossas igrejas, né, que são movidos por propósito. E se não encontram esse propósito lá, a sua paixão acaba. Como em um namoro que hoje é apaixonado e amanhã pode não ser mais. Falta de propósito pode matar a paixão. Por isso que eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito da minha vida em Cristo? E qual é o chamado para cumprir o meu propósito? E a gente tem aqui insistido frequentemente que você que tem aí o seu negócio, que está liderando pessoas, precisa ter clareza do chamado e do propósito de Deus para a sua vida no mundo do trabalho, a fim de que você possa então conduzir o seu time, o seu negócio com um propósito que faz com que a paixão seja acrescentada, acesa, que seja turbinada, que seja incendiada essa paixão. Então nós vamos encontrar, né, a paixão em várias dimensões da vida. Como eu dei o exemplo aqui, o namoro. Hoje você pode estar apaixonado e amanhã não está mais. Alguém que namorou duas pessoas não ficou apaixonado por uma e pela outra simultaneamente. Se isso está acontecendo, você ora e pede ao Senhor livramento, porque isso aí é armadilha, né? Assim como você está apaixonado pela sua esposa, não pode estar apaixonado por outra. Precisa vigiar o seu coração para não se apaixonar por algo errado. Mas no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nós precisamos entender que a consequência de hoje estar apaixonado e amanhã não, é que nós vamos perder no nosso time, nas nossas equipes, aqueles colaboradores que antes estavam engajados com a causa, que antes estavam envolvidos com os resultados, cujo propósito se alinhava com o propósito da empresa. E aí nós precisamos olhar para os nossos negócios, olhar para as nossas organizações, para os nossos times de liderados e observar se nós temos alguém que perdeu a paixão. Porque se ela perdeu a paixão é porque ela se desengajou do propósito. E aí precisamos ficar atentos com isso. Se lembrarmos um pouco de tempo atrás, nossos pais, avós, né? Eles trabalhavam por anos seguidos na mesma empresa. Alguns trabalhavam até se aposentar. Hoje não é mais assim. Dificilmente hoje você vai conseguir alguém que fique 30 anos numa empresa. Há estatísticas que dizem que, por exemplo, no mundo da tecnologia, as pessoas estão ficando entre 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos nos seus cargos. Imagina qual é a dificuldade que uma empresa tem para gerar engajamento e paixão em pessoas que não têm o menor ciclo de vida dentro de uma empresa. Hoje nós temos um desafio gigante para conseguir organizar esse assunto. A sua empresa precisa definir e aplicar propósito para ela, para que isso sendo claro, bem difundido, com uma gestão coerente, você possa manter um time de gente como Paulo, apaixonado pela causa, como eu e você, apaixonados pelo que fazemos, que ao descobrir a verdade do Evangelho, o poder que há em Jesus e o propósito do seu chamado ministerial para o mundo do trabalho, estarão tão apaixonados
que vão fazer com que aquele negócio seja uma porta, uma agência, uma embaixada do reino para a expansão do reino aqui. Então nós somos chamados a cumprir esse propósito, a desenvolver essa agenda, né? Chegando no fim aqui da nossa conversa, dessa reflexão do texto bíblico, eu queria que você observasse na sua vida aí, você que está nos escutando, né, que vai nos escutar, que você observasse como anda o propósito e a paixão na sua vida. Como é que anda o desejo de fazer cada vez melhor, apaixonadamente, aquilo que você faz. Eu quero poder compartilhar aí, né, com alguns dos nossos ouvintes as suas dúvidas, né, Welber? E vamos para essa parte tão boa, né, que a gente curte fazer, que é compartilhar as dúvidas dos nossos ouvintes, podendo ajudar de alguma forma a que cada um deles possam pôr em prática esses conceitos. Maravilha. Bom, são 10h43 em Brasília, 10h43 na nossa capital. Então tá aí, ó, o nosso WhatsApp tá liberado aqui para você mandar o teu alô, o teu recado, a tua pergunta aqui para o Dongley, 11-9-3003-0316, tá bom? E a primeira pergunta, Dongley, que a gente vai fazer para você aqui é a seguinte: como faço para identificar se o propósito da empresa não se perdeu com o tempo, Dongley? Olha, é assim, ó, o que define um propósito, né? Eu gosto de comparar propósito com visão de longo prazo. Qual era o propósito de Jesus quando ele veio estabelecer o seu ministério? Jesus tinha o propósito de transformar uma geração que acreditava em toda aquela estrutura de leis e queria estabelecer um novo tempo baseado em graça, em que o princípio da graça suplantava o princípio da lei. Significa que, apesar do meu pecado, apesar da minha incapacidade de cumprir a lei, o sacrifício de Jesus era suficiente para perdoar o meu pecado e me reconectar a um nível de intimidade com Deus só possível agora através de Jesus. Então Jesus tinha um propósito muito claro. O que o propósito fez com Jesus? Permitiu que ele não se desviasse do alvo. Jesus nasce, durante 30 anos ele vive uma vida normal de um cidadão, cresce, vai para a escola, vai para a sinagoga, trabalha com seu pai, né, na carpintaria, monta lá as mesas, as cadeiras, os móveis e tal, vida de trabalhador ali, e de repente chegou a hora dele ir para uma nova tarefa dentro do seu propósito. Então veja que era uma visão de longo prazo que estava sendo cumprida diariamente. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, dia após dia, o propósito de Jesus ia ganhando força, ganhando corpo e paixão por aquela causa. Então, como é que eu primeiro observo se eu tenho um propósito definido? Olha para a sua ideologia, né? Já temos falado aqui, e veja se você tem uma visão de longo prazo bem definida. Olha para ver se você tem um manifesto que diz como que você vai conduzir esse negócio no tempo. Olha para dentro da sua organização e veja se você está apaixonado, se você continua mantendo um desejo ardente pela execução daquela visão de longo prazo. Caso isso não esteja bem definido e não esteja vivo e presente no seu coração, você abandonou o seu propósito. Talvez você esteja mais preocupado em sobreviver o dia de hoje, talvez você esteja mais preocupado com o boleto que tem para pagar, talvez você esteja mais preocupado com as dificuldades
da economia, e assim você pode encontrar desculpas para todas as coisas, inclusive aquela lá que Paulo exorta a igreja de Filipos, ou seja, cara, não dá atenção para essas pessoas que estão mentindo e enganando vocês, que vocês precisam de circuncisão, né? Comparando aqui, né, fazendo um paralelo aqui no mundo do trabalho, talvez a gente esteja diante de um cenário em que aquilo que a gente sonhou lá atrás, o sonho grande, né, acabou se perdendo por causa da pressão, da opressão, das lutas dessa situação macroeconômica que a gente sempre vive, ora vai, ora vem, e talvez você esteja vivendo um tempo difícil e esqueceu do sonho grande, da visão de longo prazo que estabelecem ou que compõem o seu propósito. De modo que, se isso aconteceu, a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos desviamos do alvo, do propósito do reino, nós precisamos ir até Deus por meio de Jesus Cristo, através das nossas orações, confessar o nosso pecado, a nossa frieza, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, e aí o Senhor vai, né, estender sua mão generosa, vai nos conduzir até um novo patamar, quando propósito e paixão novamente se unem e nos mobilizam e nos movimentam adiante. Nas nossas empresas não seria diferente, né? Você precisa olhar para isso e investir o seu tempo com Deus, quem sabe um período de jejum, quem sabe um período de oração, quem sabe um período separado, exclusivo para isso, para que o Senhor possa falar claramente o seu coração novamente, reacendendo a chama, né, que vai nos dar a paixão por fazer aquilo e que vai talvez nos ajudar a ajustar o propósito, a visão de longo prazo, o sonho grande, que vai nos ajudar a reposicionar a nossa caminhada. Mas o fato é que Deus tem todo o interesse em que você o procure para poder buscar dele esse tipo de força. Por outro lado, né, eu quero sempre trazer aqui esses mundos que não são dicotômicos, eles só são paralelos, eles andam em atividades paralelas, né, que é o lado da técnica. Então talvez você precise convidar para ir aí na sua empresa um conselheiro, alguém que possa te ajudar a refazer, né, a sua ideologia, a rediscutir a visão de longo prazo, a provocá-los a sonhar grande novamente, a escrever esses sonhos, né, que fazem com que você acorde todo dia para ir adiante, para poder se apaixonar por aquele negócio, fazer daquele negócio um grande negócio. Então, de um lado, né, total dependência de Cristo, total dedicação de buscar o Senhor, de colocar diante dele, de chorar na presença do Senhor, e do outro lado, profissionais, conselheiros, consultores, mentores, que possam provocar essa rediscussão, rediscute lá visão, missão, valores, sua visão de longo prazo, né? Sonha novamente, coloca lá algo grandes para você e vai atrás disso novamente com toda a força e entusiasmo que pode brotar de um coração transformado por Jesus, transformado por um conhecimento novo adquirido que você não tinha e que abriu o horizonte daquilo que você vai poder fazer com novas técnicas, com o domínio de novas ferramentas, de novos conhecimentos. É por aí, eu creio que esse é o caminho para alguém que perdeu a paixão e o propósito durante a caminhada. Muito bem. Dongley, a próxima pergunta, deixa eu ver aqui, foi mandado aqui pra gente, deixa eu só tentar recarregar aqui, porque sumiram todas, agora sim, agora deu certo. Dongley, quando consigo identificar que um dos colaboradores ou fornecedores não tem paixão pelo negócio, o que fazer? Bom, vamos lá.
Nós falamos na primeira conversa, nessa primeira pergunta, sobre o líder, sobre o dono, né? Agora a gente está falando daqueles stakeholders, né? Aqueles que participam do nosso negócio. Tanto quanto o dono, é importante que seu time, os stakeholders, estejam engajados e apaixonados por essa causa, sob pena de você estar arrastando uma bola de presidiário, né? Já viu aqueles filmes, desenhos, que o cara bota a corrente aqui, tem uma bola de ferro lá pendurada lá atrás, o cara tá arrastando. Quando você tem alguém na sua cadeia de valor e na sua estrutura de parceiros ali estratégicos que não tá na mesma sintonia, na mesma vibe que você, na mesma vontade que você, com o mesmo propósito que você, o que vai acontecer é como uma junta de bois com uma canga torta, um boi parrudão e outro minguadinho, né? O que vai acontecer é que alguém vai se sobrecarregar, esse é o fato. E o que pode gerar essa sobrecarga? Pode gerar qualidade ruim, prazos de entrega ruim, custos inadequados, clientes insatisfeitos, falta de fornecimento. Ou seja, tem uma série de consequências para o seu negócio quando os stakeholders, os participantes, aquelas pessoas estratégicas que estão ao seu redor para fazer o seu negócio acontecer, não estão engajados com você na mesma paixão e propósito que você. Então, tanto quanto é possível, você deveria buscar pessoas para dentro da equipe que se engajem com a causa, se apaixonem por aquilo e façam aquilo com alegria e prazer, quanto você precisa de fornecedores que tenham paixão por fazer aquilo para que a cadeia inteira esteja apta a poder servir aos seus clientes, entregar os seus serviços, produzir os seus resultados, sem que haja uma ruptura, uma quebra do resultado, porque tem alguém desconectado com o giro do motor, né? O motor está girando lá 3.000 por hora, né? 3.000 rotações por minuto, e você está girando a 100 por minuto. É muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sei se você já viu, mas uma corrida de bastão é um exemplo bem legal, né? Essas corridas do estádio, das Olimpíadas, que um tem que passar o bastão para o outro continuar correndo. Se você não tiver um sincronismo absurdo na passagem do bastão para a mão do outro cara, o que acontece? O bastão pode cair, o cara pode sair correndo sem o bastão, ou o cara pode pegar o bastão da forma errada e assim gerar uma série de perdas. Do mesmo jeito, nós precisamos olhar para a cadeia de fornecimento, para a cadeia de valor do nosso negócio e dizer, aqui está funcionando bem, aqui não está. E ir lá tentar desenvolver com aquele parceiro, com aquele fornecedor, com aquele órgão que tem relação com o seu negócio e estabelecer uma parceria de alto nível, baseado nos mesmos propósitos e na mesma paixão que você, para que o fluxo desse processo resulte em um produto de alto nível, clientes satisfeitos e todo mundo apaixonado pelo que faz. Muito bem, 4 minutos faltando para as 11 horas. Tem mais uma perguntinha aqui, Dongley, e ela diz o seguinte: podemos dizer que necessariamente paixão e vocação têm que andar juntos para que haja sucesso na jornada da empresa? Eu costumo dizer o seguinte: alguém que reconhece a sua vocação normalmente é apaixonado pelo que faz. Quando você faz o que não foi vocacionado a fazer, aquilo pode se tornar um fardo. E é muito difícil se apaixonar por um fardo, não é? Quando Jesus fala assim, olha, se apaixone por mim, troque o seu fardo comigo, porque o meu fardo é suave e leve,
e o seu é pesado, o que Jesus está nos ensinando na prática serve para a nossa vida eterna, serve para a nossa vida cristã, mas também serve como princípio e valor para o mundo dos negócios. O que Jesus está dizendo na prática é que quando você se encontra com a vocação para aquilo que você foi chamado, é natural que você se encontre e se apaixone por aquilo. Né? Eu penso em vários exemplos aqui. Alguém que sonha em comprar um carro novo e você se prepara e aquilo vai crescendo, vai brotando no seu coração. Poxa, eu vou juntar uma grana aqui, eu vou me preparar melhor, eu vou deixar de comer uma comida fora, eu vou deixar de gastar dinheiro nisso. Você vai se apaixonando por aquele propósito, por aquela causa, e aquilo vai fazendo com que você deixe de lado outras práticas que atrapalham aquilo, não contribuem em nada e, ao contrário, atrapalham. E quanto mais você se apaixona por aquilo, mais você se sente chamado a fazer, impulsionado a fazer, impelido a fazer. Então, paixão e vocação caminham de mãos dadas. Paixão e vocação são o combustível para você exercer o seu ministério. Então, quando você compreende claramente o chamado de Cristo para a sua vida, automaticamente você vai começar a se apaixonar por aquilo. E talvez você estava indo numa direção e o chamado de Cristo te leve para outra direção. A gente poderia ficar aqui dando vários exemplos, mas você pode, por exemplo, ter o chamado de Cristo para sair da empresa A e ir para a empresa B, e você vai ficar ali, se preparar, estudar, né? Ganhar novas skills, novas competências. Para quê? Para que quando abrir uma vaga naquela nova empresa você possa se candidatar. E ao se candidatar, você vai ter, né, sabe aquele calor que sobe pelo pescoço? Uau, né? Tô apaixonado por aquilo. Assim como eu posso, por exemplo, estar vivendo na minha vida aqui profissional e o Senhor me chamar para o ministério no campo missionário. Eu posso estar vivendo a minha vida como um executivo e o Senhor me chamar para ser pastor numa igreja local. Eu posso estar sentado no banco da minha igreja e o Senhor me chamar para ir lá exercer influência nas artes, para ir lá para ser influência nos esportes, no governo, nas diversas áreas de influência que nós temos na nossa sociedade. Quando você ouve o chamado, né? A Bíblia diz que aquele que escuta a voz do Espírito, ele não consegue resistir. Quando o Espírito Santo fala, é uma voz doce, suave e irresistível. Então, o chamado que recebemos para cumprir esse propósito de Deus virá, então, acoplado, né, associado de paixão por executar. Se você acha que está cumprindo um chamado e só se sente cansado, um fardo, não tem paixão nenhuma, meu irmão, minha irmã, tem 99% de chance de você não ter sido chamado para aquilo, de você ter sido enganado pelo seu desejo pessoal, talvez pelas finanças, talvez pela posição social, pelo status, sei lá por quê, mas talvez você tenha sido enganado pelo seu próprio eu, querendo se manifestar e querendo ser maior do que a vontade de Deus para sua vida. Então, chamado, propósito e paixão estão acoplados, andam de mãos dadas, e é difícil a gente imaginar essas coisas funcionando de forma completamente isolada. Quando eu encontro um líder que diz, não, eu estou aqui pelo compromisso que eu tenho, eu não tenho vontade nenhuma mais de estar aqui, mas eu estou pelo compromisso. A minha palavra tem sido, sai daí o mais rápido possível. Você está sendo
ruim para você e para quem está ao seu redor. Porque você fazer alguma coisa sem propósito e paixão é a mesma coisa que quebrar pedra na prisão. Você tem uma tarefa para cumprir. E eu não estou dizendo aqui que a vida inteira, todo o tempo, ininterruptamente, nós só vamos fazer coisas apaixonantes. Não é isso, não é isso. Não se engane com esse tipo de pensamento infantil, né? Esse pensamento é o pensamento infantil. E tudo bem, não tem nada demais de ter um pensamento infantil quando você está na fase da ideação. Agora, quando você vai para o seu dia a dia real, na vida adulta, você tem que cuidar para não estar tentando colocar um pensamento infantil no ambiente adulto, né? Mas o fato é que se você passa 100% do seu tempo fazendo algo que você não tem nenhuma paixão de fazer, tem alguma coisa muito errada. Temporariamente, nós fazemos muitas coisas que não gostamos. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Meu colesterol subiu demais. Eu estou no meio de uma dieta, fazendo um monte de coisa que eu não gosto. Por exemplo, restringir o que eu posso comer. Temporariamente eu preciso fazer isso, porque sabe qual é o meu propósito? Baixar o meu colesterol sem precisar tomar remédio. Eu estou, né, com a nutricionista, com o meu cardiologista lá acompanhando e tentando. Agora em março eu tenho consulta médica. Estou tentando. Então, tem momentos da vida e circunstâncias que nós vamos fazer coisas que não são muito apaixonantes. Mas isso não muda o nosso propósito, o nosso chamado, o nosso ministério. Quando nós entendemos com clareza, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, vai voltar. Em algum momento eu vou sair daquele lugar. Então, muito foco, muita atenção, porque não há que se confundir um negócio que você tem zero paixão e zero propósito com um negócio que esporadicamente eu preciso fazer algo que eu não teria paixão nenhuma de fazer. São duas coisas bem distintas e precisam ser tratadas em foros separados. O primeiro exemplo é o foro de você olhar para a sua vida, colocar seu trabalho em oração, colocar diante de Deus, pedindo ou que renove alguma coisa lá e te permita ter paixão pelo que você faz e propósito, ou que o Senhor abra uma nova porta, porque não faz sentido nenhum passar toda a sua vida ali. Muito bem, então tá aí, ó. Hoje conversando com Dongley Martins, como todas as terças-feiras acontece aqui na Rede 316, né? E hoje falando um pouco sobre propósito e paixão, né? A gente aprendendo um pouco como que a gente aplica esse negócio, né? E como que também acorda, né, Dongley? Que muitas vezes a gente tá meio já adormecido, meio entristecido, né? E continua naquela rotina que de repente, né? Seria interessante você tomar ali vamos dizer, um sacode, pelo menos, né? Para ver se volta a ser quem você era, onde você está atuando ou esteve atuando e tal, né? E tem gente que para poder gerar resultados precisam de alguns, às vezes, choque de realidade, né, Douglas? Uhum. Porque talvez esteja dormindo na sua insatisfação, dormindo na sua infelicidade, sim, dormindo na falta de propósito e achando só que é assim pensando mesmo, né? Não, e às vezes ele tem consciência. Você tem tanto aquele que não tem consciência como o que tem consciência. Sim. O que não tem consciência é aquele desesperançado que precisa de que alguém vá lá e ajude. Sim. Aquele que tem consciência, ele está fazendo aquilo daquele jeito só pela remuneração, sim, só pelo salário. Ele não tem a ousadia de depender do Senhor para falar: Deus, eu não aguento mais isso aqui tá errado, eu vou para outro lugar, abre uma porta para mim, né? Então, às vezes, por causa da segurança financeira, eu abro mão de viver a segurança de Cristo. Por causa da segurança financeira, eu abro mão
de viver os propósitos, os planos e o ministério de Cristo na minha vida. E aí eu vou ficar ali, adormecendo naquele lugar sem propósito, né? Sem visão de futuro, sem sonho grande, e a minha vida vai ser aquele marasmo, né? Aquele marasmo total. Ah, mas eu estou recebendo meu salário, tá bom. Será? Tá bom? Isso não denota a sua incapacidade de confiar em Deus, de que Ele pode te levar para algum lugar e fazer algo extraordinário na sua vida? Isso também denota, talvez, uma outra coisa, sua preguiça, né? A preguiça de não movimentar o status quo da organização ali local, né? Porque muitas vezes as organizações precisam de alguém que movimente o status quo, que tire da zona de conforto, para que as pessoas comecem então a se questionar e mudar e estabelecer de novo propósito, visão de longo prazo, sonho grande, paixão, né, pela causa. Então é isso, meu amigo, é isso aí. O nome já diz, né? Paixão, né? Paixão é algo mesmo que você tem que estar ali, né? Tremendo todo o tempo. É isso aí, incendeia. Vibrando, né? Todo o tempo. Paixão incendeia. Exatamente. Muito bem, são 11h08. Esse foi o nosso bate-papo aqui no nosso Movimento Elo, Empreendedorismo Conectado, com Dongley Martins. Dongley, terça-feira que vem já tem um assunto para a próxima terça, não? Terça-feira que vem, já te dou aqui, ó, nosso próximo assunto será o tema de humildade nas organizações, né? A gente está vivendo um momento, às vezes, em que as pessoas perderam um pouco da noção, né, de como conviver em equipes, em times, e a gente vai então trabalhar um pouquinho isso, a prática da humildade nas empresas. Vamos, baseado lá em Filipenses, né? Vamos continuar na série de Filipenses. Sim. E vamos trazer para a nossa pauta essa conversa, né? A prática da humildade no nosso dia a dia na organização. Muito bem, então tá aí, ó. Na próxima semana, terça-feira, a gente vai estar de volta, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã aqui com Dongley Martins. Dongley, obrigado, querido. Deus te abençoe. Boa semana e até terça, então, se Deus quiser. Amém, amém. Deus abençoe você também, Welber. Maravilha. Deus abençoe os nossos ouvintes aí, até a próxima semana. Valeu, Dongley, obrigado, querido, até a próxima semana. Valeu, forte abraço. Valeu. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.